Para uma pessoa com transtorno bipolar, uma noite mal dormida não é apenas cansaço, é toda uma alteração neurobiológica, com alteração de neurotransmissores, quebra no ciclo circadiano, porém a pessoa só percebe quando a crise explode, quando o episódio aparece, enquanto na verdade é a alteração do sono que deve chamar a atenção. E por que o sono é tão importante para o paciente que tem transtorno bipolar? Porque a partir de um bom sono se reduz citoquinas inflamatórias, que são substâncias tóxicas para o cérebro, melhoramos a regulação de neurotransmissores, processa emoções, reorganiza a memória e restaura a energia. Por isso que eu sempre digo que o sono ele é um estabilizador do humor natural. Ele permite com que o paciente bipolar também consiga manter a estabilidade, o comportamento, os níveis de energia, o pensamento e o humor regulados. A interrupção do sono causa alteração direta na impulsividade, na irritabilidade, na energia e na emoção. Entenda assim, o corpo trabalha como um relógio biológico e quando o paciente ele é bipolar, esse relógio ele desregula por pequenas situações, como por exemplo um jet lag, aonde o paciente ele vai viajar e no outro lugar tem um fuso horário diferente. Quando ele fica muito tempo em telas, principalmente no período noturno, quando ele usa estimulantes como cafeína e álcool, não é um estimulante, mas também altera o padrão do sono, mudanças de rotina, plantões noturnos, tudo isso gera uma instabilidade no sono que culminará com pequenos sinais e sintomas que poderão fazer uma desestabilização, gerando um novo episódio. Quando o sono atrasa ou encurta, o núcleo supraquiasmático desregula, aumentando a liberação de dopamina, fazendo com que o cérebro se sinta mais inquieto, mais excitado, mais acelerado e com isso eu vou ter um comportamento mais impulsivo, muitas vezes com uma alteração cognitiva, gerando aí os sintomas de mania ou hipomania. E é por isso que o sono desregulado, a falta de sono, pode até gerar mentes brilhantes no outro dia, mas isso é por pouco tempo, porque vai instabilizar. A nível cerebral, temos um neurônio chamado astrócito e ele é responsável pela regulação de toda a fonte de energia consumida pelo nosso cérebro. Então, se nós não estamos bem descansados, eu não consigo metabolizar de forma adequada esse combustível necessário para o nosso cérebro funcionar de forma integral, tranquila e de forma fisiológica. Simplesmente, quando eu não durmo, a minha bateria não carrega. E aí vem os sintomas. Impulsividade, irritabilidade, pensamento acelerado, fala muitas vezes desconexas, uma dificuldade de um raciocínio lógico que é perceptível pelas outras pessoas. E sabe por que isso acontece? Porque quando eu tenho diminuição do nível de energia cerebral, o cérebro ele tenta compensar na forma de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor excitatório. E com isso, os comportamentos, os sinais e os sintomas que você conhece da mania e hipomania, eles aparecem. Também temos o mecanismo de inflamação neurobiológica, onde uma noite mal dormida faz com que haja o aumento da concentração de cortisol, que é um hormônio inflamatório. Isso faz com que eu tenha diminuição da tolerância ao estresse, gerando comportamentos de irritabilidade, reatividade de humor e um comportamento disruptivo. Além disso, temos o descontrole do córtex pré-frontal, que é a área responsável pela decisão, é ele que regula todo o nosso comportamento em relação a decisões, planejamento e controle do impulso. Com a privação do sono, o córtex pré-frontal ele desliga e quem assume é a amígdala, responsável pelas emoções. E aí que acontece a situação de eu ficar mais irritado, mais inquieto. A partir daí, o comportamento perde o controle. Isso é traduzido por quê? Compras impulsivas, brigas, excesso de planos, aumento do comportamento de risco, como usar carros em alta velocidade, beber de forma impulsiva, sexo descontrolado. Como você pode perceber,
se o sono está dando sinais de alarme. Primeiro, você está dormindo pouco, 3 a 4 horas por noite. Não sente falta, se sente pleno e produtivo mesmo dormindo pouco. Percebe que você fica com um aumento da atividade e da energia para as coisas do dia a dia. Começa a produzir mais na madrugada. Acorda cedo e muito ativa. Uma sensação de energia infinita que te faz pensar que você está na sua melhor fase. Você está mais criativo, você está muito mais ativo e isso é extremamente traiçoeiro, porque você se sente extremamente bem e não percebe que está à beira de um episódio de hipomania. Mas o contrário também existe, que é quando o paciente, o indivíduo, quando ele se percebe com o corpo pesado, com o aumento da sonolência, dorme muitas horas e mesmo assim tem a necessidade de ficar por muito tempo na cama, diminuição da energia para as atividades do dia a dia, diminuição da disposição, inclusive para situações de asseio pessoal. Aí você pode estar frente a um episódio depressivo bipolar. Isso geralmente acontece quando o cérebro ele quer te proteger de uma desregulação neuroquímica e o sono leva a uma anestesia. Você não sente mais prazer em nada, você não sente mais disposição para nada, você sente um embotamento emocional. É quando não consegue nem perceber situações positivas e nem situações negativas. As emoções elas não conseguem ser expressas como de costume. Por isso que na vida real, dentro da consulta, sempre falamos do principal, que é a higiene do sono. Ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter rotinas com micro despertares noturnos, acordar no mesmo horário, ter um tempo para que você possa ser exposto à luz natural do dia, da manhã, tomar o seu café da manhã de forma tranquila, fazer a sua meditação, a sua oração, tomar um banho e aí começar o seu dia de forma mais tranquila. À noite, ter o horário de redução de tela, ter o horário de redução da luz. Se caso você passe mais de 2 noites dormindo mal, com alteração do horário de dormir, o horário de acordar, com interrupções noturnas, também tem que levar em consideração que é um sintoma de alerta. Procure o seu médico, procure ajuda. Não deixe que isso se prolongue ao ponto de chegar a uma insônia que leva a prejuízos emocionais, funcionais e de pensamento. Quando perceber que há um alerta vermelho, quando a alteração do seu sono faz com que você se sinta hiperfocado, hiperprodutivo, hiperconectado, mas ao mesmo tempo com uma irritabilidade súbita, uma reatividade do humor, onde qualquer coisa lhe desajusta. Isso não é uma fase boa, isso é o seu cérebro entrando em colapso. Perder uma noite de sono pode levar você a perder um mês de estabilidade. Pense sobre isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te ensinou algo a mais que você não sabia e que hoje você tem capacidade para identificar, ficou na dúvida? Mande suas perguntas pelo nosso WhatsApp que está descrito na descrição do vídeo. Clique no joinha, no like, ative notificações, nos siga nos canais, nas redes sociais, para que você tenha mais conteúdos como esse e que possa aprender cada vez mais. O conhecimento salva você de um episódio.